Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. É com grande satisfação que nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Além da Notícia. Hoje traremos um tema daqueles de grande relevância, como tem sido nossos últimos programas, e de grande reflexão nacional. O envelhecimento da nossa população e com ele também suas consequências. Mas o tema específico do programa, e claro, vamos desmembrá-lo em tantos outros, é Alzheimer. O envelhecimento, as demências que com ele a sociedade também vem trazendo. E para conversar sobre este assunto aqui, dois convidados especiais. Antes de apresentá-los, aliás, por favor, as imagens já apresente, porque são convidados de fato muito especiais. Dr. Gilberto Nunes Filho, que é neuropsicólogo, especialista em neuropsicologia clínica. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Eu concluo já a apresentação, tá? Ótimo. Dr. Renato Maia, que é geriatra, possui graduação em Medicina, mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Birmingham, é coordenador atual da linha de cuidado, pesquisa e educação permanente para idosos da Escola Superior de Ciências da Saúde, Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal. Boa noite. Boa noite. Eu concluo já também a apresentação aqui, porque os senhores têm currículos vastos, mas eu quero introduzir o tema de hoje dizendo o seguinte: 44 milhões de pessoas vivendo com demência em todo o mundo, número que triplicará até 2050. E por que triplicará? A doença ataca o cérebro silenciosamente por mais de uma... A doença que ataca o cérebro silenciosamente por mais de uma década antes que os sintomas surjam, também é tema de debate hoje em todos os centros do mundo, e os médicos acreditam que tratamentos com remédios estão falhando porque os pacientes estão sendo submetidos a eles tarde demais. Daí surgiu uma novidade. Exame de sangue é capaz de prever Alzheimer com pessoas saudáveis muito antes ainda dela se manifestar. Eu já deixo os senhores livres para depois dessa apresentação fazerem as considerações. Doutor Renato, por favor. Tá bom. Bom, primeiro a doença de Alzheimer ela foi caracterizada no início do século XX. E ficou praticamente 50 anos esquecida. Na década de 60 é que alguns pesquisadores começaram a avaliar cérebro de pessoas mais velhas com sintomas demenciais e viu que muito daqueles sintomas eram devido à doença de Alzheimer. Desde então, tem sido caracterizado com mais frequência, é uma prevalência, quer dizer, o número de doentes vem aumentando, é ao redor de 5% da população com mais de 65 anos de idade. Aos 80 anos, essa proporção pode atingir 40%. Então, nós estamos falando de números extremamente exagerados, vamos assim dizer, e que atingem hoje cerca de 1 milhão a 1.200.000 brasileiros. O grande desafio é que esse 1 milhão ou 1.200.000 brasileiros estão em casa, a família é quem cuida deles e muitas vezes sem qualquer informação, sem qualquer apoio, sem qualquer ajuda, vamos assim dizer. E só para identificar o drama que isso pode gerar, é comum dizer-se que a doença de Alzheimer rouba a mente da pessoa, mas parte o coração da família. Doutor Gilberto. Muito bem, gostaria de considerar também que esse termo da doença de Alzheimer, não é? Que se refere então a esse quadro de demências, como o doutor Renato falou, e tudo, esse é o tipo mais comum, não é? E as pessoas associam então a doença de Alzheimer a essa única causa, não é, desse distúrbio. Mas há todo um conjunto de doenças degenerativas, a gente pode tratar assim, que têm os mesmos sintomas, não é? E são devidas a outras causas. E também que o termo demência, muitas vezes as pessoas veem como algo associado à loucura, à doença mental, não é? Então o termo demência, talvez no passado, foi sempre associado a essa ideia da loucura, não é? De uma doença mental. E não é disso que se trata exatamente essa doença degenerativa do cérebro, não é? Que causa todo esse conjunto de alterações no funcionamento da pessoa.
A mais evidente, ou a primeira, é essa da memória, não é? A primeira queixa, ou a mais frequente, por onde se percebe que houve uma alteração, que há uma alteração, é o esquecimento constante, é uma alteração da memória. Mas eu diria que essas doenças degenerativas não são só do cérebro, não é? O espectro todo vai também a ponto de atingir a própria pessoa idosa, que já lida com as questões do próprio envelhecimento, não é? Em tudo isso. Então, ela passa a perceber e a se dar conta também que vai perdendo essas capacidades, não é? Essas habilidades. Há um efeito psicológico disso no desenvolvimento do quadro todo da doença de Alzheimer e outras. E é também uma doença da família, não é? A própria família passa a sofrer os efeitos de tudo isso, não é? Na forma em que, como organiza o cotidiano, como organiza a vida. Então, é uma doença que tem um espectro muito maior do que essas de doença do cérebro, não é? Como a gente costuma ver. Os senhores, ao dizer tudo isso, eu estou lembrando aqui de um caso que conheço, em que uma filha disse assim, a mamãe acordou hoje perguntando, cadê a fazenda? E outro caso ela disse, olha, seu pai me bateu essa noite. Essas podem ser as primeiras manifestações, às vezes frases inocentes. Há um caso que tem uma relevância, vamos dizer, grande por ser uma figura conhecida. O ex-presidente americano Ronald Reagan, ele estava numa conversa com outros ex-americanos, ex-presidentes americanos, quando alguém mencionou um acontecimento em Watergate, que é um drama na história americana política, que levou à cassação a renúncia de um presidente, né? Então é um fato tão importante na cultura política americana como foi na nossa cultura, por exemplo, o caso Collor de Mello. Então todos conversavam e falavam em Watergate, quando o Ronald Reagan perguntou, mas afinal de contas, de que vocês estão falando esse negócio de Watergate que eu não conheço? Foi a primeira manifestação pública. Então muitas vezes ocorre dessa maneira. Na família, a primeira manifestação pode ser ir à entrequadra ou à quadra e não saber voltar, e alguém telefona, olha, tem alguém aqui desorientado, perdido. Nas outras vezes é uma dificuldade para identificar a neta que chegou, quem é você? E muitas vezes, lentamente, esquecendo a panela no fogão, no caso das mulheres que usam a cozinha, e 2 ou 3 vezes, ou o marido, ou a filha, ou quem quer que mora, tem que socorrer, porque a panela já passou há muito tempo do tempo necessário para a cocção, vamos assim dizer. Então, às vezes, as primeiras manifestações são muito sutis. E, infelizmente, quanto mais baixa o nível educacional, mais difícil reconhecer, porque acontecimentos como distração, como perda num local, podem ser rotulados, isso é coisa de envelhecimento. Então, muitas vezes, essas pessoas são rotuladas de coisas da velhice, quando, na verdade, estão tendo uma forma de doença que ocorre e é mais comum na velhice. E agora eu quero saber dos senhores. Logo que eu fiz aqui a introdução do nosso tema, eu disse que esses casos se triplicarão até 2050. Isto é, já são 44 milhões no mundo e triplicarão. Por que triplicarão? Quais fatores contribuem ou contribuirão para que isto ocorra? Basicamente, o aumento do número de pessoas idosas no mundo. O maior fator de risco para a doença de Alzheimer, as demências, vamos assim dizer, é a idade. Quanto mais velho, maior a chance. Tanto é assim que nós passamos de 5% aos 65 anos para 40% aos 80 anos. Então, quanto mais velhos, maior a quantidade de demência. E a perspectiva do mundo é de envelhecer. A grande característica do século XXI, do ponto de vista demográfico, é o envelhecimento populacional. Nós estamos caminhando para sociedades extremamente envelhecidas em todo o mundo, com os desafios que aparecem.
Mas há algumas alterações também em função da cultura, não é? Veja, a prevalência, não é? A incidência da doença, ela tem uma certa variação em diferentes culturas, não é? Nas sociedades ocidentais, as sociedades modernas, há uma certa estimativa. Então, na América do Norte há uma estimativa, na Europa há uma certa estimativa, no Brasil também, mas isso varia em outras regiões, não é? Na África, ou talvez em relação a culturas que são, digamos, diferentes do nosso modo de viver. Eu conheço um estudo aqui da Universidade de Brasília que tem investigado, então, a incidência da demência na população de Calungas. Não é uma população quilombola, aqui próximo daqui do Centro-Oeste. Cerca de 300 quilômetros. Exatamente, aqui na área da Chapada dos Veadeiros, não é? De Cavalcante. Então, há um grupo, então, que foi procurar investigar qual é a incidência de demência numa população especial, a gente pode dizer assim, não é? Que vive numa área rural e tudo. E um pouco mais preservada dos costumes hoje da vida urbana. Da nossa vida moderna, né? Sim. Exatamente. E se percebeu lá que, bom, há essas alterações, mas elas são absorvidas pela própria forma de vida daquela pessoa, não é? Os esquecimentos, quer dizer, saber exatamente que dia é hoje, onde é que nós estamos, isso é uma exigência do nosso modo de vida. Naquela cultura específica, não saber isso, não lidar exatamente com o dinheiro e não saber, não é? Isso não representa uma dificuldade, já que isso sempre fez parte daquela própria cultura. Então, do ponto de vista da medicina, da detecção, bom, se há uma doença em progresso e tudo, eu acredito que outros fatores biológicos, a gente né, poderia são, entender que... mas o diagnóstico da demência ou da doença de Alzheimer, nesses casos, bom, não se diria que aquela pessoa tem a doença de Alzheimer, porque ela continua vivendo e participando da cultura e dos costumes daquele grupo. Apesar de ser uma doença da idade, também o jeito de viver hoje moderno, o estresse, a frenesia, a correria, a pressão, o prestar contas, o ter que dar contas de metas a serem cumpridas, também isso não afetaria? Bom, os fatores associados à demência, à doença de Alzheimer, são, em grande parte, ainda desconhecidos. Esse estudo a que ele se referiu foi feito lá pelo Centro de Medicina do Idoso da Universidade de Brasília, que eu tive o prazer de dirigir, e realmente isso é verdade. Não é? Culturas ou populações onde a expectativa que se tem em relação a determinadas coisas, ao dia a dia, são menores, aquilo é menos notado. Não é? E aonde as expectativas são maiores, é claro, a detecção é muito mais rápida, vamos assim dizer. Eu até preferiria estar no grupo dos menos notados. Não é? Porque na vida rural as demandas são distintas, são diferentes de alguém que está no centro urbano, onde tem formalidades que têm que ser obedecidas. Então, essa variação é grande. Quanto a esse aumento grande, né, os fatores associados não se podem atribuir única e exclusivamente à modernidade. Possivelmente há fatores que concluem e há fatores desconhecidos, por exemplo, o número, a prevalência de doença de Alzheimer em Londres não é a mesma de Nova York. E são duas populações de países ditos desenvolvidos. Não é? No nosso caso também, até mesmo a etiologia é diferente. Enquanto de Brasília, uma linha traçada de Brasília para baixo, a maior causa de demência seria a doença de Alzheimer, eu tenho muitas dúvidas se de Brasília para cima a causa seria Alzheimer. Por quê? É o local onde nós temos menor controle da hipertensão arterial, menor acesso a medicamentos, menor acesso em médico. Então, principalmente a hipertensão vai danificando o cérebro e a pessoa também pode apresentar demência. A modernidade pode, sem dúvida alguma, contribuir. Nós não sabemos como. Se são, por exemplo, por exemplo, o uso celular, ou de torres transmissoras, ou de coisas desse tipo, não está claro. As especulações existem, mas no fundo, a hora que se senta numa mesa com pesquisadores,
todo mundo coloca na mesa uma carta da dúvida. Porque muito tem que se aprender sobre as demências e principalmente a doença de Alzheimer. E há casos interessantes. Há um estudo chamado Estudo das Freiras, onde um pesquisador ele aproximou-se de umas freiras que moravam todas num convento. E conseguiu que elas o autorizassem a fazer um estudo sobre a memória de todas e, mais ainda, que aquelas que eventualmente morressem permitissem que fosse feita uma análise, uma necrópsia do cérebro. Muito bem. Então, com o tempo, a irmã Maria, a Sister Mary, morreu e era tida como um envelhecimento saudável, alegre, participativa, a mais querida de todas. Quando morreu, foi ver o cérebro, estava cheio de lesões compatíveis com doença de Alzheimer, mas não tinha nenhuma lesão vascular. Já outras que tinham diagnóstico de demência durante a vida, a análise do cérebro mostrou que elas tinham poucas lesões de Alzheimer associadas a lesões vasculares. Então, são fatores que influenciam, né? O modo de vida, o modo de ser, eu diria até mais, a reserva cognitiva, quer dizer, a capacidade cognitiva acumulada. Perfeitamente. Eu queria fazer essa observação também, não é? Do papel da educação, o efeito da educação nessa reserva cognitiva. Quer dizer, quanto mais a gente se desenvolveu também intelectualmente, ou desenvolveu essas nossas potencialidades, essas capacidades, talvez maior sejam as possibilidades de contornar, não é, as dificuldades que a doença apresenta. Então, a pessoa talvez tenha mais recursos de lidar com aquelas dificuldades causadas pela doença. Então, há um efeito... Também poderíamos entender que esta nossa vida moderna hoje, que exercita tanto mais o cérebro, e estou certo em dizer isso também, me corrijam, contribuiria também para esse desenvolvimento, o efeito contrário, né? A capacidade cognitiva aumenta. Né? Então, digamos, quanto mais a gente se desenvolveu, não é? Intelectualmente, Sim. tudo tem essas reservas cognitivas, como o doutor Renato falou. Bom, quando a gente sofre uma perda, ainda ainda sobra alguma coisa, não é? Isso nos permite continuar vivendo e tudo. A falta, o tempo de educação formal, tempo de escola, é um fator associado à doença de Alzheimer. Exato. Quanto mais tempo na escola, menor a chance. Quanto menos tempo, maior a chance. Agora, não quer dizer que alguém que tem um doutorado, seja professor universitário, vai ter Alzheimer. Possivelmente ele vai ter, mas pode ser que vai aparecer mais tardiamente. Né? A chamada... A reserva pode ser um termo difícil para os telespectadores entenderem, vamos chamar a poupança cognitiva. A gente vai continuar daqui a pouquinho, está muito interessante o tema. A gente vai continuar daqui a pouquinho. No próximo bloco eu gostaria de abordar essa questão aqui. O exame de sangue ele já pode prever se uma pessoa terá ou não Alzheimer, até com anos de antecedência. É uma nova descoberta. Já já a gente comenta sobre isso com os nossos especialistas aqui. Intervalo e voltamos já.